Esse ouviu o reverendo Sabanai. Mais uma vez, uma boa tarde a todas e todos, minhas irmãs, meus irmãos, minhas companheiras, meus companheiros, né? Eu tinha preparado uma sistematização, um pouco dos grandes desafios do encontro de evangélicos do Partido dos Trabalhadores, com a finalidade de contribuir do lado da condução política partidária da qual nós fazemos parte. Mas eu confesso a vocês que eu estou muito mais emocionado no que está acontecendo aqui para fazer uma elaboração de grande porte nesse processo. Eu sou pastor presbiteriano há 35 anos. Eu sou filiado ao PT desde 1986. Eu sou militante do PT ao longo de 40 anos. E toda a minha vida foi construída pastoreando o povo e militando na política. Então, eu não tenho ausência nesse processo de vivência daquilo que nós construímos o maior partido de esquerda da América Latina. E sempre fui também na compreensão evangélica de que nós éramos a minoria da sociedade brasileira. A cidade onde eu vivi, a maior parte da minha vida, tinha 3 famílias evangélicas num contexto mais amplo cristão dos católicos e um centro de culto afrodescendente. Hoje mudou tudo isso. E o que me orgulha nesse encontro, Neiva, a quem eu saúdo toda a nossa direção e companheirada que aqui está, a primeira-dama Janja, é que o Partido dos Trabalhadores não é que ele não se preocupou com a fé das pessoas. Nós nascemos em movimentos de fé e na periferia desse país ao longo da nossa história. Mas nunca nós nos preocupamos de verdade de que aparelhamento, como disse o presidente Lula, aparelhar na fé do povo para poder produzir política. E, nesse contexto, por exemplo, eu só fui ser reconhecido como pastor há uns 6 anos atrás. Fui dirigente de quase todas as instâncias do PT e agora, o ano passado, eleito pela direção nacional do nosso partido. E o que me orgulha aqui, de verdade, é que o nosso partido, através da experiência e da vivência evangélica, da experiência e vivência de outras tradições religiosas, que aí Gutierrez é o nosso coordenador, da experiência e vivência do respeito. Eu não digo tolerância, porque tolerância nós não precisamos, dona Janja, nós precisamos de respeito. Respeito com a diversidade de crença que nós temos. E nesse núcleo que nós estamos aqui reunidos, por isso que eu estou emocionado, traduz muito do sentimento da fé que a gente, mas também traduz um outro dado que é extremamente político, que é dar esperança para o nosso povo. Que é dar esperança, pastor Kleber. Nós falamos de que fazemos disputa ideológica, da polarização, de que é o fascismo, que já foi dito aqui, nosso apelo pela justiça, nosso apelo pela questão da democracia, da diferença de projetos, foram muito ressaltados. Agora, tem um dado que só a fé comporta. Nós somos portadores de esperança. Porta-vozes da esperança. Nós temos a capacidade, pela fé, pelo conhecimento de Jesus, pelo conhecimento do Evangelho, de crer contra toda a esperança. Nós temos a condição de fazer. Então, o Partido dos Trabalhadores se coloca hoje, na nossa militância evangélica aqui presente, e os que estão fora daqui, para refletir sobre um aspecto fundamental na política, que é o sentimento religioso do povo brasileiro, o sentimento religioso da classe trabalhadora brasileira, o sentimento que organiza a maioria das comunidades para lutar contra todo o desespero que foi vivido pela nossa população durante a sua história, de quase 520 anos. Não esquecendo que nós fomos escravizados, fomos colonizados, não esquecendo de que fomos oprimidos,
de que as pessoas buscam o nosso espaço para nos explorar, não esquecendo de que, em todos os aspectos da vida, da constituição da sociedade brasileira, durante a sua história, o povo pobre da periferia, do campo e da cidade ficou fora, marginalizada da política pública brasileira. E aí, desde a luta pela redemocratização desse país, das diretas já, da construção do Partido dos Trabalhadores, das lutas políticas, da primeira eleição do presidente Lula, em 1989, e todas as outras, nós ganhamos as eleições. Ganhamos Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes, Lula mais uma vez, e vamos ganhar a outra na história brasileira. Por que nós vamos ganhar essa eleição? Porque nós temos um projeto de esperança para o povo. Não é só dizer minha casa, minha vida, saúde, educação. Não, nós temos que pensar o futuro da nossa nação para os próximos 50 anos. E essa capacidade tem que ser por fé. Mas fé com os pés no chão. Fé enraizado na necessidade do povo brasileiro. Fé que conhece a diversidade da sociedade brasileira e da cultura brasileira. Fé que não é tolerante, mas respeitosa com a diversidade dos que creem diferente de nós. Fé para fazer com que o nosso povo não seja instrumentalizado pela política, que tenha a liberdade de consciência, mas para construir uma sociedade de futuro democrática e justa, é pelo respeito que nós temos uns pelos outros, traduzido entre nós evangélicos, pelo amor ao próximo. Seja o grande desafio desse encontro. Seja o grande desafio desse encontro. Uma boa luta a todos e todas.